Para o Espiritismo, a reencarnação se baseia na justiça divina. Por quê? Qual a necessidade de passarmos por tantas existências e como isso se relaciona com a ideia de um Deus justo e bom? Esse é o assunto que o médium fluminense Raul Teixeira vai tratar no programa de hoje. Se não fosse a reencarnação, colocando cada um no seu lugar, a vida seria um repertório de injustiça divina. Olá! Hoje o programa vai ser diferente. Vamos trazer para você um trecho da 8ª Conferência Estadual Espírita que aconteceu em Curitiba. Neste evento, Raul Teixeira falou sobre a justiça da reencarnação. Levantou pontos que nos dão muito o que pensar. Vamos ver. Em O Livro dos Espíritos acharemos, na pergunta 171, Allan Kardec indagando, em que se funda o dogma da reencarnação? Notemos a pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos não corrigem a pergunta de Kardec. Não esqueçamos que ele pergunta sobre o dogma da reencarnação. E os imortais respondem-lhe. Baseia-se ou se funda na justiça divina, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Vamos ler a resposta toda. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E isto está em O Livro dos Espíritos, na questão de número 171. Então vamos começar a analisar esta resposta. Quando Kardec indaga em que se funda o dogma da reencarnação, os espíritos dizem se funda na justiça divina e na revelação. Ora, é aqui a primeira vez que nós encontraremos essa referência do dogma da reencarnação que fundamenta, ou que se fundamenta na justiça divina. Mas por que isto? Por que reencarnação e justiça divina estariam atrelados? Se nós pararmos para pensar, o uso do nosso livre-arbítrio durante as nossas existências varia em função dos tipos humanos que nós somos. Os espíritos nos dizem sempre que o uso do livre-arbítrio está atrelado aos nossos filtros. E explicam que os nossos filtros correspondem ao somatório de todas as nossas experiências desenvolvidas ao longo dos milênios e fundamentalmente nesta encarnação. Nesta encarnação, os nossos filtros se ajustarão ou se formarão em virtude da família que eu tive, o berço que eu tive, a religião da minha família ou a ausência dela, a religiosidade com que minha família vivia ou vive, os tipos de filosofias políticas
vividas em nosso lar, dentro de casa. Isso varia do tipo de relacionamento dos pais com esses filhos. Se eram pais presentes, se eram pais ausentes, se eram pais abafadores, se eram pais liberalistas. Todas essas condições estruturam nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida, de entender as coisas, nossos filtros. Uma cena de rua que para uma pessoa é terrivelmente pornográfica, dados seus filtros, para outra pessoa é normal, porque na casa dela ela via sempre aquilo. Na sua redondeza aquilo era um episódio comum, naturalmente, que a visão que se tem das coisas está relacionada a toda essa bagagem que nós carregamos. Bagagem intelectual, bagagem moral, bagagem sentimental, bagagem cultural, no sentido amplo. Essa soma toda forma nosso filtro para que tudo que nos chegue seja interpretado de determinada maneira e tudo que saia de nós tenha determinado peso, determinada intencionalidade. Então o nosso livre-arbítrio, quando é exercido, ele está embasado, ele está apoiado em tudo isso que nós somos, em todas essas experiências que nós angariamos ao longo das encarnações que fundamentaram a presente encarnação e de tudo mais recente desta mesma encarnação, desta atual. Então é óbvio que nós vamos encontrar pessoas fazendo um uso maravilhoso, digno, nobre, bonito do seu livre-arbítrio, que seus filtros lhe permitem, sua bagagem lhe permite, sua visão de mundo lhe permite, e encontraremos outras fazendo usos terríveis desse livre-arbítrio, utilizando muito mal a sua liberdade de ação. Ora, quando nós usamos o livre-arbítrio, nós acionamos dispositivos conscienciais que nos darão sensação de alegria, de euforia íntima, de paz interior, ou sensação de desconforto, de culpabilidade, de amargura. É daí que nós vamos achar, lá no livro Céu e Inferno, os Espíritos dizendo que quando nós nos arrependemos de determinado ato equivocado ou errado, não basta o arrependimento, é necessária a expiação daquilo, o acerto com a consciência. Não nos adiantaria ficar sentados remoendo alguma coisa errada que tenhamos feito. A proposta dos bons espíritos é a de que, uma vez admitido o equívoco ou o erro, nós saiamos em campo para resolver isso. E aí zeramos o nosso tacógrafo existencial. Daí então, a justiça começa a funcionar, exatamente porque ela está dentro. E um dia Allan Kardec indaga dos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Dentre essas leis de Deus está a lei de justiça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, respondem os imortais. Então, essa percepção de justiça começa dentro de nós.
E essa percepção de justiça, ao começar dentro de nós, nos diz que ela vai depender, nossa visão de justiça, nosso conceito de justiça, vai depender daqueles filtros. Em outras palavras, a nossa percepção da justiça, a nossa visão de justiça vai depender de nossa maturidade. Quanto menos amadurecidos formos, ou quanto mais imaturos formos, mais longe da justiça nós estaremos. Humberto de Campos, espírito, numa de suas mensagens através de Chico Xavier, intitulada A Grande Cabeça, conta a história de um servidor da justiça, um advogado muito eloquente, muito famoso. Ele não situa a época nem o local, só fala do fato, que não perdia uma causa, driblando a lucidez, sofismando barbaramente, usando sua inteligência, seu livre-arbítrio, seu refinamento intelectual, para converter vítimas em culpados e culpados em vítimas. Exatamente como acontece hoje em dia. E ele então era procurado por todas as pessoas de má fé que tinham a certeza que ele iria ganhar a causa, que ele não perdia, e ele enriqueceu, ficou um homem poderoso, porque o mundo é assim. Estica os tapetes vermelhos para nós, depois dá uma puxada federal. E eu não tenho mais tempo de me levantar. E aí, esse indivíduo vitoriou, deixou uma fortuna no mundo, e a grande ceifadora chegou, como chega para todos. E ele se viu no mundo dos espíritos, tendo na intimidade do ser o grito, o clamor, a revolta de tanta gente sobre a qual ele houvera tripudiado. E a resposta das leis de Deus na sua intimidade foi a sua volta ao mundo, sua volta à reencarnação, com um processo angustiante de macrocefalia. Um corpo pequeno e uma cabeça agigantada, que não podia ser suportada pelo corpo, e ele tinha que guardar o leito o tempo em que viveu. E o Espírito faz a análise de que aquilo que antes dava-lhe o epíteto de o grande cabeça, por causa da sua capacidade mefistotélica de driblar a lei, se apoiando nela, agora fê-lo reencarnar como a grande cabeça. Porque onde ele vivia, as pessoas diziam: vai ali o menino da grande cabeça, ou da cabeça grande. Como todos os processos de culpa que a gente não resolve explodem nos nossos centros cerebrais, nos nossos centros psíquicos, interagem essas energias desajustadas com as nossas estruturas psicocerebrais. É natural que nós estejamos vendo no mundo a cada dia mais o nascimento de lesados psiquiátricos e de criaturas
anencéfalas, descerebradas, muitas vezes portando uma parte do tronco cerebral. E essa mesma sociedade que os ajudou a delinquir, discutindo agora se os mata ou não no ventre da mãe. Essa massa de descerebrados que vai reencarnando pelo mundo, correspondendo a todos os indivíduos que fizeram uso mal da inteligência, que usaram a sua capacidade intelectual para desagregar, para destruir, para malsinar, para infelicitar a terceiros. Outros, de acordo com a intensidade do débito, nascem microcéfalos, outros nascem macrocéfalos. Corpos normais com cabeças miúdas, corpos pequenos com cabeças grandes. E todo o contexto de tormentos que cerca cada uma dessas criaturas. A justiça da reencarnação, porque não se pode contar sempre com essa justiça nas mãos dos homens. Mas Jesus Cristo já houvera ajustado esse entendimento quando nos disse, de acordo com as narrativas de Mateus, Levi: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e põe-no fora, porque é melhor que entres na vida sem ele do que tendo-o percas a alma. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a e põe-na fora. E agrega a mesma conclusão. E naturalmente Jesus Cristo não precisaria enunciar cada parte da gente, se for motivo de escândalo. Então, se o nosso cérebro é motivo de escândalo, na hora em que o espírito reencarnante está ligado ao zigoto, ao ovócito, para desenvolver o futuro corpo, a zona da elaboração neurocerebral, a zona da formação do sistema nervoso central, está tão desajustada energeticamente pelas culpas acumuladas, que a frequência vibratória sobre cujo campo as células se estruturariam não permite uma estruturação celular correta, porque a frequência está destrambelhada. Aqueles campos vibram de forma desajustada. E tudo que se formar ali, se formará desajustadamente. Qualquer que seja o órgão que a gente tenha usado mal, a frequência vibratória do perispírito nessa região estará desajustada. Se pensarmos em termos de eletricidade, nós poderemos dizer que em determinadas zonas há uma baixa tensão elétrica, então as células não se formam corretamente ali. E em outras zonas há uma alta tensão elétrica, que pode provocar um curto-circuito na estrutura neurológica que se forma. A sociedade que aplaude a falcatrua, a maldade, a mentira, é a mesma sociedade que não deixa depois os mentirosos, os falcatruosos retornar
para o resgate. Temem os corpos deformados. Pensam em processos eugênicos para impedir que cheguem corpos macerados, maculados pela alma incauta que errou ontem. Olha que mundo é este. Por que a nossa terra ainda é um mundo de provas e expiações? Porque nós vivemos ainda sob o domínio do materialismo. Embora as igrejas, os templos, os centros, tudo que fale de espírito, mas ainda é um falar meramente intelectual. Não existe ainda a reflexão introjetada, a reflexão que interfere no nosso modo de vida. Então nós pregamos isto, mas vivemos aquilo que é mais conveniente. Aí cometemos erro. Porque a quem mais tem, mais lhe será cobrado, afirmou Jesus. Então é na reencarnação que nós encontramos essa mão da justiça divina. Mas é Deus que nos vem castigar? Não, essas leis estão em nós. À proporção que eu vou me desenvolvendo, tirando as minhas cascas, encontrando-me comigo mesmo, eu vou fazendo descobertas dessas leis em mim e, descobrindo-as, começo a pô-las em prática. Quantos cujas estátuas estão nas praças públicas e eles são os varredores dessas praças a vida inteira. Cada vez que olham aquelas estátuas, sentem um misto de prazer e de frustração. E eu comecei a imaginar coisas que eu nunca houvera imaginado. Como é que a divindade faz? A criatura vai como se ela estivesse recordando o tempo inteiro que ela não merece, que ela não merece, que ela não merece aquela homenagem pública, que os poderes públicos ainda gastam dinheiro para manter aquela praça, com aquela estátua, com aquele nome, com aquelas coisas. Quantas cidades nós temos no nosso país com o nome de criminosos? Na política, no direito, aqui e ali. Criminosos sociais, historicamente considerados assim. Quantas. Se não fosse a reencarnação, colocando cada um no seu lugar, a vida seria um repertório de injustiça divina. Agradecemos a atenção daqueles que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e a todos muita paz.